Esse é o Renault Kwid Intense 2019. Querendo você ou não, o Inmetro considera ele um SUV. Começando aqui pela parte da frente do Renault Kwid Intense 2019, essa era a versão mais completa na época em que saiu esse carro. Ele conta com esses detalhes cromados e também conta com o farol de neblina, porém todo o conjunto óptico dele ainda é com luz halógena. Já quando você abre o capô dele, a primeira coisa que você percebe é a presença da manta acústica, porém apenas varetinha. Lembrando que esse carro aqui é para ser um carro de baixo custo, então seria muito exigir um braço pantográfico. Quanto à motorização, ele conta com um motor 1.0 3 cilindros de até 70 cavalos no etanol e 66 cavalos de potência na gasolina. O torque fica em 10 kgfm no etanol e 9,6 kgfm na gasolina. O consumo declarado pelo Inmetro é de 10,3 km por litro na cidade usando o etanol e 14,9 km por litro utilizando gasolina. Já na estrada, o consumo de 10,8 km por litro com etanol e 15,6 km por litro com gasolina. Que o Renault Kwid é um carro pequeno, todo mundo sabe, dá para ver muito bem. Ele tem apenas 1,47 m de altura, 1,57 m de largura, 3,68 m de comprimento e apenas 2,42 m de entre-eixos. Já que na traseira do Renault Kwid a gente percebe que ela é bem simples e até lembra um pouco do Renault Captur. Como essa é a versão mais completa, ela já conta com câmera de ré e fica localizada aqui dentro do logo da Renault. Além disso, não conta com nenhum botão para abertura do porta-malas. Essa abertura pode ser feita apenas pela chave ou um botão lá dentro com acionamento elétrico. E assim como os faróis, as lanternas também contam com a iluminação totalmente halógena. Nessa versão, o Renault Kwid vem com essas calotas na cor grafite, vem com esse aplique aqui na lateral, os retrovisores são pintados em preto e as maçanetas são na cor do veículo. E se você está duvidando que esse carro aqui é um SUV, o Inmetro deixou aqui, ó, utilitário, esportivo, compacto. Se tem uma coisa que a gente não pode negar, mesmo o Renault Kwid sendo um carro subcompacto, é a capacidade que ele tem aqui no porta-malas. São 290 litros, um dos maiores da categoria. E é claro que por ser um carro de baixo custo, ele não vai ser tão bem acabado assim. Começando aqui pela tampa, que ele só tem a proteção do motor, aqui em cima. E aqui embaixo ele não tem essa proteção aqui. Então se passar mala, bolsa, alguma coisa aqui, vai riscar. No mais, ele é até bem forradinho. Ele tem ali a ancoragem para as cadeirinhas. O triângulo já fica nessa sacolinha aqui, que é de praxe da Renault. E levantando aqui temos acesso ao step, que é da mesma medida das rodas originais. Lembrando que ali fora são rodas com calota, então roda preta aqui não vai fazer diferença, né? Pneu 165/70 aro 14. E aqui nessa bolsinha fica a parte de chave de roda e macaco. Tá, e sobre o espaço traseiro que você vai encontrar aqui no Renault Kwid. Lembrando que ele é um carro subcompacto, então não dá para exigir tanto espaço assim. Vou te mostrar agora como que fica a situação. Com o banco ajustado para mim, que tem 1,75 m, a situação é realmente essa aqui. Falta apenas um dedo aqui para encostar no banco da frente, no máximo 2. A parte dos pés já fica mais tranquila, mas aqui no meio, que não tem nenhum porta-copos, o túnel central pelo menos é bem baixo, então não vai atrapalhar tanto assim. Com o banco mais para frente possível, a condição já melhora bastante, sobra aqui cerca de 8 dedos. Já para a parte da cabeça, tem aqui cerca de 4 dedos, então a parte da cabeça é mais tranquila. Aqui temos alça PQP para os dois lados, porém lá na frente, para nenhum dos dois. Aqui atrás também conta com cinto de 3 pontos apenas nas laterais, o do meio ainda é subabdominal. Tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes e o material aqui do banco é parcialmente em couro sintético, com tecido, e esses detalhes mais claros aqui referentes à versão Intense. Na parte da porta é inteiramente em plástico, não tem nenhum detalhezinho aqui. Aqui não tem vidro elétrico. E a maçaneta também não tem nenhum acabamento cromado como tem lá na frente. E essa aqui é a chave do Renault Kwid Intense 2019. É uma chave simples com 3 botões, abertura, fechamento e abertura do porta-malas, e ela é canivete. Já aqui na parte da frente, começando pela porta, a gente percebe que ela é totalmente em plástico, porém, por ser a versão mais completa, ela conta com esses detalhes aqui. Mais claro aqui, referente à versão Intense, assim como a maçaneta cromada. Além desse porta-objetos aqui, que também serve de puxador, e outro porta-objetos aqui com um porta-garrafas. Perceba também que não conta com nenhum botão, nem do ajuste do retrovisor, muito menos do vidro elétrico. Fica tudo aqui no painel. Os bancos dianteiros são inteiriços, contam com esse couro sintético nas laterais, com esse detalhe mais claro, assim como nas portas. A parte interna do banco é em tecido e ele conta com airbag lateral, tanto nesse banco quanto no banco do motorista. Além, é claro, dos 2 airbags frontais. Como essa versão, a Intense, era mais completa do Renault Kwid lá em 2019, ele conta com alguns acabamentos diferenciados. Por exemplo, aqui no volante, ele tem esse acabamento aqui, e esse acabamento segue por várias partes do carro. Por exemplo, aí no painel, aqui na moldura da central multimídia, nas saídas de ar, nas portas, como eu já falei. Basicamente isso para diferenciar. Um tempo depois, nesse mesmo ano, veio a versão Outsider, que todos esses acabamentos ficaram na cor laranja. Aqui ao lado temos o acionamento dos retrovisores elétricos, abertura elétrica do porta-malas. Aqui na chave de seta tem a parte de farol normal e farol de neblina.
Aqui na chave dos limpadores, que na verdade é apenas um limpador, não tem intermitente variável e é bem simples. Já aqui na parte central, ele conta com a central multimídia MediaNav, essa aqui é 1 ainda, e não vem com GPS. Os Sandeiros da época já vinham com GPS, mas o Kwid nunca teve. Ele tem aqui a parte de rádio, tem a parte de multimídia, você pode utilizar auxiliar, iPod, Bluetooth. Tem o Driving Echo, que é o programinha da Renault que te ensina a dirigir de forma mais eficiente. Telefone, para você fazer ou receber ligações via Bluetooth. E as definições aqui da central multimídia. E é basicamente isso. Ela é bem simples. E sem contar que o Kwid tem apenas 2 alto-falantes, né? Ele não tem nas portas e ficam aqui no painel, aqui no canto direito e também no canto esquerdo. O microfone dessa central multimídia fica aqui no teto, próximo à luz de teto aqui do carro, única luz do carro até. Mais para baixo aqui temos acionamento dos 2 vidros elétricos, apenas dianteiros, travamento das portas, pisca-alerta e desembaçador traseiro. Mais abaixo temos o sistema de ar-condicionado analógico, que é bem simples, mas tem uns detalhezinhos cromados. Abertura e fechamento da circulação é de forma manual e o botãozinho para ligar e desligar o ar-condicionado fica aqui. Mais ao lado aqui temos a indicação do airbag e o porta-luvas, que despenca e tem um ótimo espaço. Bem fundo, porém não tem iluminação e nem refrigeração. E vindo aqui mais para baixo, a gente tem apenas um porta-copos, tem também uma entradinha USB, um auxiliar, um desenho aqui do Renault Kwid e uma saidinha 12 volts, além de um outro porta-objetos pequeno aqui na frente do câmbio, que é um câmbio manual de 5 velocidades. E já aqui na parte de trás do câmbio temos apenas um pequeno porta-objetos, que fica aqui próximo ao freio de mão. Aqui no painel do Renault Kwid, apesar de ser bastante pequeno, ele tem bastante informação. Do lado esquerdo fica o conta-giros, no meio fica o velocímetro e do lado direito fica o computador de bordo, que a gente muda por esse botãozinho aqui. Então aqui ele está no odômetro total, odômetro parcial, quantos litros foram gastos, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, distância percorrida e velocidade média. E volta aqui para o odômetro total. Então bora lá, vamos dar uma volta aqui no Renault Kwid Intense 2019. Primeiramente a gente tem que ver para que foi feito esse carro. Esse carro é o projeto mais de entrada da marca Renault aqui no Brasil. Ele é feito para mercados emergentes, tanto que na Índia esse carro é muito vendido. Esse carro chegou aqui no Brasil para substituir o Renault Clio. O Renault Clio, na verdade, tem um projeto europeu, né? Então foi meio que um downgrade assim que a Renault acabou fazendo na linha, já que o Renault Clio, na verdade, ficou apenas na sua 2ª geração aqui no Brasil, salvo engano, enquanto que na Europa ela foi evoluindo e aqui não. Até 2014, se não me engano, o Clio continuou sendo vendido aqui no Brasil, porém bem defasado, né? O Kwid chegou para suprir essa lacuna aí, que ficou com a saída do Renault Clio. Só que ele é um carro bem mais simples mesmo em comparação com a plataforma do próprio Clio. Como ele é feito para um mercado emergente, obviamente ele vai ser não mais frágil, mas não tão bem construído assim. Então a gente tem que entender o propósito do carro. É um carro mais simples, é um carro que é para ser de baixo custo, pelo menos de produção, né? Já que aqui no Brasil tudo é caro. Então não é um carro barato para se comprar, pelo que ele entrega. Ele deveria ser mais em conta. Não sei se está pegando vento aqui. Ele deveria sim ser mais em conta. Tanto que quando ele surgiu lá em 2017 e 2018, tinha uma versão chamada Life. A versão Life era a versão mais simples possível, né? Mais capada, por assim dizer. E ela custava R$ 29.990. Menos de R$30 mil. Não sei se vocês lembram, mas antes a Renault vendia o Clio Campus, que era uma versão mais acessível do Clio, por R$ 23.990. Tempo depois os carros ficaram caros a nível descontrolado e acabou ficando estupidamente mais caro. Esse aqui, em 2019, essa versão que era até então a mais completa, ela custava R$ 45 mil. Hoje em dia, a versão mais simples, que saiu de linha a versão Life, né? Ficou apenas com a versão Zen, que até então era intermediária e passou a ser a versão mais de entrada, parte de mais de R$ 70 mil. Lembrando que é um carro 1.0,
um carro aspirado, né? Nessa primeira leva do Renault Kwid aqui, ele tinha apenas 70 cavalos. Nessa nova tem 71, não mudou muita coisa. Mas é um carro para ser econômico. É um carro que te leva do ponto A ao ponto B e que você não pode exigir grande coisa assim na questão de potência. Ele vai te atender, ele é um carro espertinho para cidade, sim. Ele tem 10 kg de torque, próximo a 10 kg de torque no etanol, né? Então ele vai te atender se você precisar de mais potência na cidade. Mas lembrando que esse carro é urbano. Você pode pegar a estrada com ele tranquilamente. Porém, tem que tomar cuidado em questão de ultrapassagens, né? Tem que pensar um pouquinho, tem que ter cuidado. Realmente tem que ter cuidado. Acabamento dele é todo em plástico. Então, pegando aqui uma estrada, uma ruazinha um pouco irregular, você percebe que o acabamento dele não é tão bom e vai gerar ruído. Isso é inevitável. Principalmente nesse tipo de estrada aqui. Com a irregularidade você consegue ouvir aqui dentro os barulhos, tanto lá de fora como vento, pode sentir também as irregularidades da rua, porque a suspensão desse carro ela é um pouco mais firme. Então, associando a suspensão mais o acabamento todo em plástico, os ruídos vão aparecer uma hora ou outra. Mesmo que você tire um carro 0 km, em pouco tempo andando nesse tipo de rua aqui, ele vai fazer barulho. Não sei se dá para ouvir, mas tem um barulho do tampão ali atrás, isso é bem comum dele. As portas são todas em plástico, o acabamento aqui do painel é todo em plástico, então vai ter ruído inevitavelmente. Lembrando que é para ser um carro de baixo custo, então, lógico, poderia ser mais caprichado, com certeza, mas infelizmente não é, né? Outra questão é sobre o sistema de som dele. Ele tem a central multimídia aqui, mídia nave, né? Só que é uma central mais simples. Se é uma central mais simples, então ela não vai oferecer tantos recursos assim. E ele tem apenas 2 alto-falantes que ficam aqui no painel. Não tem alto-falante nas portas. O sistema de som dele realmente deixa a desejar, mas é o que tem. Uma reclamação que o pessoal faz bastante a respeito do Renault Kwid é sobre o freio. Só que o freio dele foi atualizado, salvo engano, em 2019, que é o ano desse carro aqui. Até então, os modelos 2017 e 2018, eles sim tinham um problema no freio que era ineficiente para o carro. Era um freio até subdimensionado. Vários relatos de acidentes aconteceram por causa de falta de freio, porém, nessa linha aqui já não ocorre. E eu posso dizer até que ficou um freio superdimensionado para o tamanho do carro. Caso você esteja um pouco desatento ou saia de um carro com freio comum, digamos assim, e entre nesse carro aqui, você sente uma diferença absurda, porque ele é muito sensível. Não sei se o pessoal que fala isso não dirigiu os 2019 em diante, mas é absurdo, realmente é absurdo, porque ele é muito forte para o carro. E como eu disse, caso você precise pisar um pouquinho mais, ele vai entregar. Lógico que não vai ser nenhum esportivo, porque nem é a proposta dele, né? Mas na cidade ele vai entregar sim, tranquilamente. Você consegue se virar bem, porque ele é bem espertinho na cidade. O cuidado mesmo é na estrada, que é necessário tomar um pouco mais de atenção, né? Ter um pouco mais de atenção para fazer, principalmente ultrapassagens. Outra coisa que dá para falar desse carro é sobre a questão de iluminação. Por incrível que pareça, a iluminação desse carro, na questão de faróis, né, é muito boa. Né? Lembrando que é um carro para ser de entrada, um carro que você não espera muita coisa assim em questão de equipamentos, mas o farol dele é realmente muito bom. Espaço interno não tem como exigir muito, né? É um carro subcompacto, né? Mas ele não entrega tanto espaço, porém a economia que esse carro entrega é realmente muito boa. Ele é um dos mais econômicos da categoria, se não o mais econômico. Esse aqui ainda, que é a versão mais antiga, ele chega a fazer 15 km por litro. Eu já cheguei a fazer 17 km por litro aqui na cidade, mas a média dele é 15, 15,5 por aí. Na estrada também, não foge muito disso, também vai ser na média de 15 km por litro. Então é bem tranquilo. Os problemas que todo mundo costuma
comentar sobre o Kwid, que é a questão do volante, né, que tem esse suporte aqui que acaba quebrando em alguns casos, a parte do eixo traseiro ali também. Até então nessa unidade aqui nunca ocorreu nada, exceto pela questão do ar-condicionado. O ar-condicionado dele também é um problema crônico por conta de uma mangueira, que com o atrito ali ela vai desgastando, acaba rachando e você fica sem o ar-condicionado, fica apenas com o ventilador. E infelizmente nesse carro aqui aconteceu isso. Porém não é nada absurdo. Infelizmente é um problema crônico, porém não é nada absurdo para se resolver. Questão da velocidade máxima desse carro. É na faixa de 156 km por hora. Digamos assim, que passou de 120 km por hora ele já fica um pouco mais inseguro, por assim dizer, por ser um carro muito leve, né? Os pneus também são bem estreitos. E ele é um carro leve, então ele meio que assusta quando você está em uma velocidade um pouco maior. Não é nem recomendado que você passe da velocidade da via, né? Mas como esse carro é para ser um carro de baixo custo, então ele tem várias coisas que meio que faltam nele, mas que são características de projeto, né? Por exemplo, ele tem apenas um limpador de para-brisas, assim como ele também só tem uma luz de ré lá atrás. Então são coisas comuns de projetos de baixo custo. Não é nada que vai, meu Deus, acabar com o carro. Mas são características do projeto, né? Outra questão é sobre o isolamento acústico do carro. Não dá para esperar grandes coisas assim, porque, como eu disse, é um carro bem de entrada. Então muita coisa que está acontecendo lá fora você consegue ouvir aqui dentro. Por exemplo, barulho de vento quando está em velocidades maiores, um caminhão que passa do teu lado, uma moto que passa do teu lado, você consegue ouvir muito bem aqui dentro. Lembrando que ele tem um computador de bordo aqui mais completinho, né, que as outras versões não tem, mas as pessoas conseguem desbloquear essa função, nos modelos mais antigos pelo menos, que tinham esse painel. Então você meio que desbloqueava as funções do computador de bordo. Esse aqui já veio com as configurações de fábrica, então ele já tem algumas informações. Para fazer aplicativo, para carro de frota, é um carro bastante usado justamente pela sua economia. E também a manutenção, que não é das mais difíceis, né? Agora, se você procura um carro para conforto, para viagem ou um carro esportivo, não é esse carro que você vai ter que buscar, né? Esse carro não tem nada a ver com isso. O foco dele é economia, o foco dele é agilidade no trânsito urbano. Outra coisa que a gente tem que comentar é que esse carro tem Android Auto e Apple CarPlay apenas por cabo, mas tem. Dá para você fazer e receber ligações através da central, tem um microfone aqui em cima, próximo à luz. Ele também conta com ajuste do cinto de segurança, pelo menos os dianteiros, né? Conta também com 4 airbags, um em cada banco aqui da frente e os 2 frontais. Além, é claro, do ABS, né? Que tanto airbag quanto ABS são cobrados por lei. E esse carro já atende isso. E aqui tem a versão, aqui do lado tem a versão Outsider, que saiu a partir do mesmo ano desse modelo aqui. Que até então essa era a versão mais completa, mas no mesmo ano acabou saindo a Outsider, que é a versão mais completa até hoje. Outra coisa interessante que está presente na maioria dos carros da Renault é esse mostrador aqui no meio do painel, que ele muda de cor conforme a sua eficiência na questão de condução. Quanto mais próximo do verde ou verde, mais eficiente está sendo a sua condução, ou mais econômico está sendo o carro. Quanto mais próximo do vermelho, menos econômico está sendo o carro e menos eficiente está sendo a sua condução. Então ele vai medir aceleração, antecipação, também questão de troca de marchas, e vai gerar um relatório aqui no sisteminha da Renault, que é o Driving Eco, e vai te dar um relatório de como você está dirigindo e quão eficiente está sendo a sua tocada. No mais, seria então esse o teste do Renault Kwid na versão Intense ano 2019, com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Cabe então você decidir se esse carro é ou não para você e se vai atender às suas necessidades. Dependendo do seu uso, ele pode ser uma boa opção ou não. Eu recomendo que se faça um test drive, veja a questão de espaço interno e se realmente é o carro para você. Dito isso, agradeço a todos e até o próximo vídeo.
Ô, cara, apertei errado.